It's great to be here tonight with you. É muito bom estar com vocês aqui nessa noite. I didn't know that Mike Coleman was such a good speaker. Eu não sabia que o Mike Coleman era um palestrante tão bom. He should have just kept on going. Deveria continuar indo essa noite. I'm really honored to be here on the 25th anniversary of Puritan Project. É uma honra para mim estar aqui nesse 25 anos de comemoração. I felt a special bond with the Puritan Project ever since the beginning. Eu senti uma ligação especial com o Projetos Puritanos desde o começo. I still remember saying to my wife one day, I think 20 some years ago, Eu ainda me lembro dizendo para minha esposa, por volta de 20 anos atrás, you wouldn't believe what's going on in Brazil. você não vai acreditar no que está acontecendo no Brasil. They got a thing down there called Puritan Project. Tem um negócio lá chamado Projetos Puritanos. And they've invited me to come down and speak. I was pumped up. E me convidaram para falar lá, eu estava muito empolgado. You know, I studied the Puritans ever since I was 9 years old. Eu estudo os puritanos desde que tenho 9 anos de idade. And when I heard that there was a group of people in Brazil E quando eu ouvi falar que um grupo de pessoas no Brasil studying the Puritans, I was very excited. estavam estudando os puritanos, eu fiquei muito empolgado. And then when I came down and met Manuel E aí quando eu vim, conheci o Manuel, and heard how it all began in his own heart and life, e ouvi como tudo isso começou em seu coração e em sua vida, and how God used the rare jewel of Christian contentment by Jeremiah Burroughs, e como Deus usou uma obra do Jeremiah Burroughs chamada de Contentamento, uma joia rara, o Contentamento. and then I bonded with Josepha E aí eu fiz uma ligação especial com o Josafá and Mr. Coleman. e o Sr. Coleman. I love all three of those men. Eu amo esses 3 homens. And I can't say amen enough to what Mike said. E eu não posso dizer amém o suficiente para o que o Mike disse. And God is doing a great thing in Brazil. Deus está fazendo uma obra maravilhosa no Brasil. A great thing through this conference. Uma grande coisa por essa conferência. But also he's moving now in the other countries in Latin America as well. Mas também está trabalhando nos outros países da América Latina. 2 years ago I did a conference in Colombia, 200 ministers. Há 2 anos atrás eu fiz uma conferência na Colômbia, 200 ministros da palavra. 1 year later, 800 ministers. Um ano depois, 800 ministros. Chile just started a Reform Ministers Conference, 300 ministers this year. O Chile também começou uma conferência reformada, 300 ministros esse ano. Bolivia started a Family Reformed Conference A Bolívia começou uma conferência reformada para famílias, 2 years ago. 2 anos atrás. This year, 750 people came. Nesse ano, 750 pessoas vieram. Storm the mercy seat that God would do great things in Latin America. Vamos continuar orando para que o Senhor Deus faça coisas maravilhosas aqui na América Latina. And that you will be more faithful to the Reformed Puritan tradition E que vocês sejam mais fiéis à tradição reformada puritana than we in America are right now. do que nós na América, nos Estados Unidos somos. Let's pray together. Vamos orar. Great God of heaven, we thank thee so much for the opportunity to be here tonight. Grandioso Deus dos céus, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui nessa noite. And we lift up the Coleman children. E nós apresentamos ao Senhor os filhos do Coleman, a família Coleman. We thank thee that like Abel, their father being dead yet speaks. Nós te pedimos que, assim como Abel, o pai deles, mesmo morto, ainda fala, Together with their dear mother as well. juntamente com sua mãe. And we thank thee for those who've gone before us E te agradecemos por aqueles que foram antes de nós to enter into glory, e que já entraram na glória, to forever be married to the Lamb of God. que são agora casados para sempre com o Cordeiro de Deus. We do thank thee for the work of Puritan Project. Te agradecemos pelo trabalho do Projetos Puritanos. We thank thee for putting thy divine imprimatur upon this project. Te agradecemos porque o Senhor colocou a sua impressão divina nesse projeto. And we thank thee for every person gathered here tonight. E te agradecemos por cada pessoa aqui essa noite. Lord, may the truths that gripped the reformers and the Puritans Que as verdades que tomaram a vida dos puritanos e reformadores grip and move us as well. possam nos tomar também. Fill us with holy zeal and holy passion for the cause of biblical truth. Nos encha, Senhor, com um temor santo e um zelo santo para as verdades bíblicas. For then all the risk involved, as we have just heard, mesmo que tragam vários riscos, como nós acabamos de ouvir, are but a light affliction at best.
mas uma aflição bem leve compared to the glory to come. comparada à glória que virá. So help us to run the race set before us, Nos ajude a correr essa corrida que está diante de nós, laying aside sin, deixando o pecado para trás, looking unto Jesus, olhando para Jesus Cristo, the author and finisher of our faith. o autor e consumador da nossa fé. And as we continue now to look at the theme of sanctification, E ao continuarmos agora a olhar para a santificação, give us wisdom, nos dê sabedoria, power, poder, insight, insight divine approbation, e aprovação divina and the mind of thy Holy Spirit. na mente do teu Santo Espírito. And bless us mightily in the inner man, E nos abençoe tremendamente no homem interior. and that it may spill over and fill our lives, E que possa transbordar, encher as nossas vidas. so that with head, heart, and hand we may serve the living God forever. E que com cabeça, coração e mãos nós possamos servir o Deus Todo-Poderoso para sempre. In Jesus' name we pray. Em Amen. nome de Jesus. Amém. Well, I want to give you a quick roadmap of where we're going with my 5 addresses in the next 40 hours. Quero dar a vocês então um mapa bem rápido sobre o que nós faremos nas nossas próximas falas aqui. We're taking the theme of sanctification. Pegamos o tema da santificação We're applying it tonight, first of all, to our singing. e vamos aplicar isso hoje, em primeiro lugar, ao como nós cantamos. And I'm going to particularly recommend that we encourage our churches and our families to sing the God-ordained psalms. E quero encorajá-los aqui para que encorajem suas igrejas a cantar os salmos da Bíblia. And tomorrow we'll look at how sanctification should impact our marriages, Amanhã nós veremos como a santificação deve impactar os nossos casamentos, our homes, nossos lares and the ministry. e o ministério. And then on Friday morning, we want to anticipate that glorious, holy eternity to come, E aí na sexta-feira nós contemplaremos aquela glória maravilhosa que está por vir. when true believers will be in a utopian marriage with Jesus Christ. Quando os verdadeiros crentes estarão naquelas bodas completas com o Cordeiro. Now, when Martin Luther thought about the Psalms, he thought about David. Quando Martinho Lutero pensou sobre os salmos, ele pensou em Davi. And he said of David, if David is not one of your best friends, E ele disse o seguinte: se Davi não é um dos seus melhores amigos, I doubt whether you're a child of God. eu duvido que você seja um filho de Deus. Because David so speaks to the whole man in the Psalms Porque Davi fala ao homem completo nos salmos, that you cannot help but resonate with him. que você não pode deixar de ter uma intimidade com ele. Calvin said something even more profound. Calvino disse algo ainda mais profundo. He said the Psalms are an anatomy of all parts of the soul. Ele disse que os salmos são uma anatomia de todas as partes da alma. And it's interesting that when Calvin wrote his magnificent, large commentary on the Psalms, E é interessante que quando Calvino escreveu seus comentários nos salmos, that he spoke longer about his own life in the preface to that commentary ele falou muito mais sobre sua vida no prefácio daquele comentário than he did anywhere else in any of his writings. do que em qualquer outro lugar que ele escreveu. In fact, Calvin only wrote about himself a little bit 2 or 3 times in all his corpus of writings. Na verdade, Calvino escreveu sobre ele mesmo apenas 2 ou 3 vezes em todo o seu compêndio. It was a very self-effacing individual. Ele era um homem que não se manifestava sobre ele mesmo. But in the preface to the Psalms, Calvin says something positive about himself. Mas Calvino, no prefácio ao livro dos Salmos, falou algo positivo sobre ele mesmo. He says, I count myself worthy to write on the Psalms, Eu me considero digno de escrever a respeito dos Salmos, because all the struggles, the trials, the ups and downs that David experienced, porque todas as lutas e tribulações que Davi experimentou, I have experienced as well. eu experimentei também. There's something unique and special about the Psalms. Há algo bem caro e especial sobre os Salmos. When you are in deep trouble and agony, Quando você está em grande problema e agonia, and you turn to the Word of God, e você vai à palavra de Deus, where do you go? onde é que você vai? The Psalms. Para os Salmos. Should
Christians then not sing psalms today in public worship? Será que cristãos hoje não deveriam cantar salmos no culto público? For 1900 years, that wasn't even a question in the Christian church. Durante 1900 anos, isso não foi nenhuma pergunta. The question answered itself. A pergunta era a própria resposta, ela se respondia automaticamente. For all those years, Christians of all kinds used the Psalms in worship. Por todos esses anos, cristãos de todos os tipos usavam os salmos no culto. Sometimes in the ancient church, Às vezes, na igreja antiga, chanting them as prose texts in Greek or Latin. cantavam os salmos como textos em prosa, em grego e latim. Sometimes singing them in metrical version. Às vezes, cantando-os em versões metrificadas. And setting the tunes suitable for congregational use. E cantando com músicas apropriadas para o canto congregacional. Unfortunately, that situation began to change in the latter part of the 18th century. Infelizmente, isso começou a mudar na segunda metade do século XVIII. And today, in many groups that call themselves Reformed or Presbyterian, E hoje, em muitos grupos que se consideram reformados ou presbiterianos, psalm singing has all but disappeared. o cântico dos salmos desapareceu. But there's good news. Mas há boas novas. There are at least 12 different new psalm singing books. Existem pelo menos 12 novas versões de livros a respeito dos salmos, para cantar os salmos, That have appeared in the last 20 years. que apareceram nos últimos 20 anos. Even in my own denomination. Mesmo na minha própria denominação, The Heritage Reformed, a herança reformada, together with the Free Reformed com os reformados livres and the Protestant Reformed, e os reformados protestantes, are having regular meetings together estão tendo reuniões to revise our psalm book. para revisar os livros dos salmos. And all over North America, E por toda a América do Norte, there's also an increase of individual Reformed churches há um aumento também de igrejas específicas reformadas, who are gaining a new interest in psalmody. que estão aumentando o interesse na salmodia. So what I want to do in this hour O que eu quero fazer hoje à noite is I want to give you 3 overarching reasons é dar para vocês 3 razões superiores why we should promote psalm singing in our churches. de por que nós devemos promover o cântico dos salmos em nossas igrejas. And under each of those reasons, I'm going to give you 3 reasons. E em cada uma dessas 3 razões maiores, eu vou dar 3 razões dentro de cada uma. So 3 main ideas and 9 reasons in all. Então, 3 ideias principais e 9 razões no total. The first main idea is this. A primeira razão principal é The biblical basis or warrant for the singing of psalms. a base bíblica ou fundação para o cântico dos salmos. Every true Christian ought to yield absolute authority to the Word of God. Todo verdadeiro cristão deve manifestar submissão total à Escritura Sagrada. And we should all have the desire to do all that we do directed by Scripture. E tudo que nós fizermos deve ser direcionado pela palavra de Deus. And that's particularly true of public worship. E isso é, em especial, relacionado ao culto público. For God says of public worship that we must do what pleases Him, not what pleases us. Porque Deus diz que no culto público devemos fazer aquilo que lhe agrada e não o que nos agrada. Our reverence for His holiness. A nossa reverência pela sua santidade. Leviticus 10 Levítico 10. commands us to worship Him as He spells out for us in His Word. Levítico 10 nos comanda adorá-lo como ele manda na sua palavra. So we need to sing psalms because this is biblically supported. Então devemos cantar os salmos porque isso é apoiado biblicamente. So reason number 1. Razão número 1. God gave the psalms for Israel and all nations to sing. Deus deu os salmos para Israel e todas as nações cantarem. Where did the psalms come from? De onde vêm os salmos? Well, though several men contributed to the book, Nós sabemos que vários homens contribuíram para o livro. David was its principal composer. Davi foi o seu compositor principal. He was called the sweet psalmist of Israel. Ele foi chamado de o doce salmista de Israel. And as God's prophet, he wrote by the inspiration of the Holy Spirit. E como um profeta de Deus, ele escreveu pela inspiração do Espírito Santo. And as God's anointed king,
E como o rei ungido de Deus, he commanded these psalms to be used in worship. ele mandou que os salmos fossem usados no culto. We know for sure that David wrote at least half of the Psalter. Nós sabemos com certeza que Davi escreveu pelo menos metade do saltério. He also organized the Levites under the leadership of Asaph to sing these psalms Ele também organizou os levitas debaixo da liderança de Asaf para cantar estes and to salmos play musical instruments e para tocar instrumentos musicais for the service of the temple that Solomon would build. para o culto do templo que Salomão construiria. He even proposed himself a selection of his own psalms E ele também propôs uma seleção de seus próprios salmos for a special service of thanksgiving, para um culto especial de ação de graças, to inaugurate the use of the psalms para inaugurar o uso dos salmos. in 1 Chronicles 15 and 16. Em 1 Crônicas 15, 16 e 17. And some of those temple musicians E alguns daqueles músicos do templo were also prophets, também eram profetas, divinely inspired, inspirados divinamente, so that they too could write the psalms of the Lord. para que eles também pudessem escrever os salmos do Senhor. So began what we now call the Book of Praises or the Book of Psalms, Assim começou então o que nós chamamos o livro dos louvores ou dos salmos, or as it was often called, the Book of Hymns. ou também como era chamado o livro dos hinos. In fact, our own English title is derived from the Greek and Latin versions, Na verdade, o próprio título em inglês ou português é derivado das versões no grego e latim, based on the Greek word psalmos, baseado na palavra grega psalms, which means to sing psalms or to sing a hymn. que significa cantar os salmos ou um hino. So it's obvious that God intended these psalms to be sung in public worship. Então é óbvio que Deus intencionava que esses salmos fossem cantados em Israel. Psalm 92 is inscribed a song or psalm for the Sabbath day. O Salmo 92, por exemplo, é chamado de um salmo para o dia do sábado. The psalms cry out to be sung. Os salmos, eles clamam para serem cantados. So it's no surprise that when King Hezekiah restored Israel to public worship, Então não é uma surpresa que quando o rei Ezequias restaurou Israel e o seu culto público, he commanded the Levites to sing praise unto the Lord ele mandou que os levitas cantassem louvores ao Senhor, with the words of David and Asaph the seer. com as palavras de Davi e Asaf, o profeta. 2 Chronicles 29 verse 30. 2 Crônicas 29, 30. But what most people don't realize is that God did not intend the Psalms exclusively for Israel's use. Mas o que as pessoas não entendem é que Deus não intencionou os salmos apenas para o uso exclusivo de Israel. The Psalms summon all nations to join in Israel's songs to the Lord. Os salmos conclamavam todas as nações para se juntarem a Israel nesse cântico dos salmos. Psalm 96 says, "Oh, sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord all the earth." O Salmo 96 diz: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Psalm 100 begins, "Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands." O Salmo 100 diz: façam um cântico especial ao Senhor todas as terras. You see, the Psalms have a missionary emphasis Vejam que os salmos têm uma ênfase missionária and a glorious evangelistic expectation e uma expectativa gloriosa that all the nations will turn and worship the living God. de que todas as nações vão se converter para glorificar a Deus. So the first reason we should sing psalms in worship Então a primeira razão para cantarmos os salmos no culto is because God gave them to his whole church, Jew and Gentile, é porque Deus deu os salmos para toda a sua igreja, judeus e gentios, under both the Old Covenant and the New. debaixo da velha aliança e da nova aliança. But the objection then is sometimes raised, but are the psalms really Christological enough Mas às vezes uma objeção levantada é: será que os salmos são cristológicos to sing in the New Testament church in our day? para cantarmos hoje na nova aliança em nossos dias? Which leads me to reason number 2. E isso me leva então à razão número 2. I want to argue with you that the Psalms reveal Christ in all his sufferings and all his glory. Quero argumentar aqui que os salmos revelam Cristo em toda a sua glória e sofrimento. In fact, it's phenomenal that the Psalms
written under the Old Covenant are so extremely relevant for God's New Covenant people. É fenomenal ver que os salmos, eles são fundamentais para o povo de Deus na nova aliança. Do you know that the New Testament quotes the Old Testament about 250 times? Você sabia que o Novo Testamento cita o Velho mais ou menos 250 vezes? And of the 39 books of the Old Testament, E dos 39 livros do Velho Testamento, 40% of those quotations are from the book of the Psalms. 40% dessas citações vêm do livro dos Salmos. The Epistle to the Hebrews alone quotes 10 different Psalms. A Epístola aos Hebreus, ela cita 10 salmos diferentes. Now it's fascinating that our Lord Jesus Christ himself taught his disciples that the Psalms speak about him. O próprio Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos que os salmos falam a respeito dele. Luke 24, verse 44. Lucas 24, 44. You see, the Old Testament testifies of Christ, Vejam, o Velho Testamento testifica de Cristo. and in the New Testament, Christ interprets the Old Testament Psalms as speaking about himself. E no Novo Testamento, Jesus interpreta os salmos como falando dele mesmo. Jesus summarizes it in Luke 24, 46 and 47. Jesus traz o resumo disso em Lucas 44, 46 a... Luke 24? 46 to 47. 46 a 47. Thus it is written, and it behooves Christ to suffer and to rise from the dead the third day. Assim foi escrito que o Cristo precisava sofrer e ressuscitar no terceiro dia. And so when we turn to the Psalms, Então, quando nós vamos aos Salmos, you have to expect that there will be material there about the sufferings and the glory of Christ. você deve esperar que vai ter material ali falando sobre a morte e ressurreição de Jesus. And sure enough, you find it everywhere. E você vai encontrar isso em todo lugar. The Psalms are actually full of Christ, Os Salmos estão repletos de Cristo. sometimes explicitly so, Às vezes, bem explicitamente. like Psalm 110. Assim como no Salmo 110. The Lord said unto my Lord, sit at my right hand. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha destra. We read in Hebrews that is speaking about Jesus. Nós lemos em Hebreus que isso está falando sobre Jesus. But what about Psalm 22? All the sufferings of David there are really ultimately the sufferings of Christ. E o Salmo 22, que ali mostra os sofrimentos de Cristo. One of our forefathers said, when I read Psalm 22, my God, why hast thou forsaken me? I feel like I'm standing beneath the cross. Um dos nossos antepassados diz que quando ele lia, meu Deus, por que me desamparaste? Ele se sentia como se estivesse debaixo da cruz. In the Psalms, we sing also to Christ. Nos Salmos, nós cantamos também para Cristo. Whenever we praise God as our rock, Quando nós louvamos a Deus como nossa rocha, our King, our Redeemer, ou Rei, Redentor, and we sing the Psalms with Christ, e nós cantamos os Salmos com Cristo. a point I'll come back to in a moment. Eu já volto a isso. But we also sing of Christ. Mas também cantamos sobre Cristo. God sovereignly shaped David Deus soberanamente moldou Davi to be a type or pattern of Christ. para ser um tipo ou padrão de Cristo. And in David's experiences, we see Christ's experiences foreshadowed. E nas experiências de Davi, nós vemos as experiências de Jesus como sombras. So in the Psalms, we're singing to Christ, of Christ, and with Christ. Então nos Salmos cantamos para Cristo, com Cristo e sobre Cristo. And so it's suitable that we sing those Psalms still today. Então é óbvio que devemos cantar esses salmos ainda hoje. Reason number 3. Essa é a razão 3. Christ and the New Testament church sang the Psalms. Cristo e a igreja neotestamentária cantaram os salmos. The Lord Jesus Christ, the God-man, Son of God, Son of Man, O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Filho do homem, repeatedly called people to follow him. repetidamente chamou pessoas para segui-lo. Follow thou me. Siga-me. So when Jesus presents us with his own example of singing the Psalms, Então, quando Jesus nos apresenta o seu próprio modelo de ter cantado os salmos, we ought not take that lightly. não devemos levar isso de uma forma insignificante. Matthew 26 says this, Mateus 26 diz o seguinte: and when they had sung a hymn, which was one of the Psalms, they went out into the Mount of Olives. E tendo cantado um hino que era um dos salmos, eles saíram para o Monte das Oliveiras. It was a tradition at Passover that they would sing the great Hallel.
Era uma tradição durante a Páscoa que eles cantariam o grande Halel, especially Psalms 113 through Psalm 118. especialmente os Salmos 113 a 118. Isn't it interesting that the night before he was crucified, Não é interessante que na noite antes de ser crucificado, feeling the weight of your sins and my sins upon his shoulders, sentindo o peso dos meus pecados e dos seus pecados nos seus ombros, he spent time worshiping God with his disciples through singing psalms. ele passou o tempo com seus discípulos louvando a Deus com os salmos. And after Christ's resurrection, E depois de sua ressurreição, gospel preaching gathered churches from the Jews and Gentiles that also sang the psalms. a pregação do evangelho juntou a igreja que também cantava os salmos. Ephesians 5 says that we are to be filled with the Spirit, speaking to ourselves and to one another in psalms and hymns and spiritual songs. Efésios 5 nos diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, Singing and making melody in our heart to the Lord. cantando e fazendo melodia em nosso coração ao Senhor. Colossians 3:16 uses these same three words. Sing psalms and hymns and spiritual songs. Colossenses 3,16 usa as mesmas três palavras, salmos, hinos e cânticos espirituais. All three of these words appear in the Greek translation of the Bible on the inscription, the titles of psalms. Essas três palavras aparecem na tradução do grego, falando sobre os salmos. John Cotton, the New England Puritan, John Cotton, um puritano da Nova Inglaterra, said that these three terms, psalms and hymns and songs, are the very titles of the songs of David. defende que os salmos, hinos e cânticos espirituais são os títulos dos cânticos de Davi, Delivered to us by the Holy Ghost himself. dado a nós pelo próprio Espírito Santo. And when these psalms are inspired by the Holy Spirit, E quando esses salmos são inspirados pelo Espírito Santo are sung by Christ in the New Testament church, e cantados pelo próprio Senhor Jesus Cristo na and igreja, are so exalting of God, e tão exultantes de Deus, why would we not want to sing from this very unique book, this psalm book given to us by God himself? por que é que nós não deveríamos cantar então desse próprio livro dado por Deus? So that's the biblical basis for psalm singing. Essa é a base bíblica para o Cântico dos Salmos. Now, my second main idea is that we also receive many experiential benefits, that is, soul benefits, by singing the psalms. A minha segunda ideia principal, geral, são os benefícios experimentais do Cântico dos Salmos para as nossas almas. Psalm singing is not only our duty, O Cântico dos Salmos não é apenas um dever, our biblical duty, um dever bíblico, but it also does our soul good. mas também faz bem às nossas almas. We get personal and spiritual profit from singing God-centered psalms. Nós tiramos proveito espiritual e pessoal do Cântico dos Salmos. So this leads me to three more reasons. Isso me leva agora a mais três razões. First, we sing the psalms, and that causes the word of Christ to dwell in us richly. Razão número 4, cantar os salmos nos traz as palavras do Senhor Jesus Cristo habitando em nós ricamente. That's what Colossians 3:16 says. É isso que Colossenses 3,16 diz. Let the word of Christ dwell in you richly Que a palavra de Cristo habite em vocês ricamente, by singing the psalms and hymns and spiritual songs cantando os salmos, hinos e cânticos with espirituais, grace in your hearts to the Lord. com graça no coração ao Senhor. You see, few activities stir up the heart more than singing. Poucas atividades ativam o coração tanto quanto o cantar. Music engages the affections and imprints words on our memory. A música, ela excita as nossas afeições e grava palavras na memória. The Puritan William Ames put it this way. O puritano William Ames colocou da seguinte forma: Singing the psalms brings a sweet delight to godly minds. cantar os salmos nos traz um prazer doce a mentes piedosas. And it promotes fixed meditation. E nos traz meditação
fixa, constante, and results in mutual edification of the people of God. e resulta em edificação mútua entre o povo de So Deus. singing the Psalms, being so God-centered, enriches our hearts with the truths of God. Então, cantar os salmos centrados em Deus enriquece esse nosso louvor a Deus. John Calvin said we should sing with voice and heart Calvino dizia que devemos cantar com voz e coração, so that our minds may focus on the spiritual meaning of the words. para que as nossas mentes possam ser focadas no significado espiritual das palavras. And the ancient church father, Augustine, E o antigo pai da igreja, Agostinho, said this: disse o seguinte: when we sing these psalms, quando nós cantamos estes cânticos, we are certain that God puts the words into our mouths nós estamos certos de que o próprio Deus coloca palavras em nossas bocas, as if he were singing in us to exalt his own glory. como se Ele mesmo estivesse cantando em nós para exaltar a sua glória. And actually we read in Hebrews that Christ himself leads his people in offering praise to God. E é isso que nós lemos em Hebreus, quando vimos ali o próprio Senhor Jesus guiando o seu povo no cântico. In Hebrews 2 verse 12, Em Hebreus 2, versículo 12, Christ calls attention to the prophecy of Psalm 22, Cristo chama a atenção para a profecia do Salmo 22, where he himself says, I will declare thy name unto my brethren. Ele mesmo diz: eu declararei teu nome aos meus irmãos, For in the midst of the church I will sing praise unto thee. pois no meio da congregação eu cantarei louvores a ti. You see, the beautiful thing about psalm singing in church, Vejam então que essa coisa linda de cantar os salmos na igreja, when we sing the very word of God, que quando nós cantamos a própria palavra de Deus, we know we are not singing alone. nós sabemos que não estamos cantando sozinhos. We know that in a mystical way, Jesus Christ is in our midst, singing with us. Nós sabemos que de uma forma mística o Senhor Jesus Cristo está cantando no meio de nós. He's the worship leader. Ele é o líder do culto, do louvor. And he assists us by his Spirit to offer praise to God in the singing of psalms. E Ele nos auxilia com o seu Espírito para louvar a Deus adequadamente. Which leads me to the second reason. O que nos leva agora à razão número 5. Singing the psalms helps us to be filled with God's Spirit. Cantar os salmos nos ajuda a ser plenos do Espírito Santo. In Ephesians 5, Em Efésios 5, verse 18, we read these words: versículo 18. Be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Não vos embriagueis com vinho onde há excesso, mas sejam plenos do Espírito Santo. So the contrast is made between drunkenness and being filled with the wine of the Holy Spirit. Então o contraste é feito entre embriaguez e a plenitude do vinho do Espírito. And saints must give themselves over not to the control of earthly substances, but to the control of the mind by the Holy Spirit. Os santos então não devem ser controlados por coisas materiais, terrenas, mas sim controlados pelo Espírito. As one Puritan put it, Como um puritano colocou: we must let the Spirit be the wine of our souls to refresh and cheer us. devemos deixar que o Espírito Santo seja o nosso vinho para nos alegrar e refrescar. Now, how do people then experience the fullness of the Spirit? Como é que as pessoas experimentam então a plenitude do Espírito? Well, the apostle goes right on in the next verse and tells us one way. O apóstolo continua no próximo versículo e nos diz uma forma: Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs. falando entre vocês com salmos, cânticos espirituais e hinos. So just as the devil's songs fill people with immorality, Então, assim como as músicas do demônio enchem o povo com imoralidade, so God's songs fill us with the mind of his Holy Spirit. então os cânticos de Deus enchem-nos com o Espírito Santo, enchem nossas mentes com o Espírito Santo. Haven't you experienced that yourself when you're singing the psalms and you're glorifying God? Você já não experimentou isso ao cantar os salmos e glorificar a Deus? That simultaneously you feel filled with the Spirit of God Que simultaneamente você se encontra pleno do Espírito, as you speak the very words of God and honor God ao falar as próprias palavras de Deus em honra a Ele, through his Son. por meio do seu Filho. And then yet a third reason under this heading of experiential benefits E aqui nós temos então uma terceira razão debaixo dessa ideia, a razão sexta.
Singing the Psalms enables us to worship God in every experience. O cântico dos salmos nos permite cantar a Deus em toda a experiência. Are you deeply convicted of sin? Você tem convicção de pecado. Well, when you sing Psalm 32 Quando você canta o Salmo 32, about conviction of sin and deliverance in Christ, sobre o reconhecimento do pecado e a libertação em Cristo, will you not be filled with joy? você não vai se encher de alegria. Are you feeling persecuted? Você se sente perseguido. Sing Psalm 3. Cante o Salmo 3. Are you downcast and depressed? Você está deprimido. Sing Psalm 42. Cante o Salmo 42. Why are you cast down, O my soul? Porque está deprimida, ó minha alma. Hope in God, for I shall yet praise him. Espere no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Do you feel forgotten by God? Você se sente esquecido por Deus. I had a lady in my church who often felt forsaken by God. Tem uma senhora na minha igreja que se sentia sempre assim. Every time I visited her, Sempre que eu a visitava, she'd say, Pastor, will you read Psalm 13? ela dizia: pastor, por favor, leia o Salmo 13. How long wilt thou forget me, O God? Por quanto tempo o Senhor me esquecerá, ó Senhor? Are you in danger of thinking perhaps that it is better to sin than to obey? Você está no perigo de pensar que talvez é melhor pecar do que obedecer? Sing Psalm 73. Cante o Salmo 73. Are you troubled by the sinful attitudes of those around you? Você está tribulado com as atitudes pecaminosas daqueles ao seu redor? Sing Psalm 120. Cante o Salmo 120. Are you fearful of the times in which we live? Você tem medo, é temeroso da época em que vivemos? Dismayed by current developments? Desesperado pelas circunstâncias? Here in Brazil, Aqui no Brasil, which is making news in America almost every day, que traz notícias para os Estados Unidos quase todos os dias. but also in America right now, Mas até mesmo nos Estados Unidos which is agora, probably making news in Brazil every day. que também está trazendo notícias para o Brasil todos os dias. Read Psalm 56. Leia o Salmo 56. What time I am afraid, I will trust in thee. No tempo em que eu estiver com medo, eu confiarei em ti. You see, the Psalms show us that Christianity isn't walking around all the time with a happy, smiley face. Os salmos nos mostram então que o cristianismo não é andar por aí com uma carinha feliz o tempo todo. The Psalms wear no such mask. Os salmos não vestem essas máscaras. If there's anything true of the Psalms, is it pulls all our masks away. Se há alguma coisa verdadeira sobre os salmos é que eles tiram as nossas máscaras. They make us stand open and naked before God with whom we have to do. Eles nos fazem estar ali como que nus diante do Senhor, a quem nós devemos prestar contas. The psalmists are utterly honest and transparent with God. Os salmos, eles são transparentes e honestos em relação a The Deus. Psalms link our subjective experience to the objective realities and truths of God. Os salmos relacionam as nossas questões subjetivas com a objetividade da palavra, da verdade da palavra de Deus. And so they bless us profoundly in the inner man. Então eles nos abençoam profundamente no homem interior. Now finally, E agora, finalmente, my last major idea. a minha última ideia principal. We should sing psalms because of the beauty and the glory of psalm singing. Devemos cantar os salmos por causa da beleza e glória do cantar salmos. And I have 3 reasons here as well. E tenho 3 razões debaixo dessa principal. The first is that the Psalms unite us with believers of all times. Ou seja, a razão 7 é que os salmos nos unem a crentes de todas as épocas. Man-made songs in worship can have really special meaning. Os cânticos feitos por homens dentro do culto podem ter um significado pessoal. And they can be well written. Podem ser bem escritos, They can have good substance. podem ter substância, conteúdo bom, But most of them have a very short shelf life. mas muitos deles têm uma vida curta ou não abrange muita coisa. Like most books today. Como muitos livros hoje, They're popular for a year or two and they go out of print. eles são populares por 1 ano ou 2, mas aí saem de... And each family, each church, each denomination has its own favorite psalms, or rather,
songs to sing. E cada denominação, então cada igreja vai ter esses cânticos preferidos. And most are forgotten as time passes. E depois são esquecidos com o tempo passando. But there's something beautiful about the Psalms. Mas há algo muito lindo sobre os salmos. Because they unite the church of Jesus Christ in all ages, in all places, at all times. Porque eles unem a igreja do Senhor Jesus Cristo em todas as épocas, em todos os lugares. When you lift up your voice in psalm singing, Quando você canta, levanta sua voz no cântico dos salmos, you're singing the same song that David sang. você está cantando a mesma música que Davi cantou. You're worshiping God with the same words that Daniel worshiped God. Você está adorando a Deus com as mesmas palavras que Daniel usou. And Peter and James E Pedro e Tiago. and Augustine and Luther. E Agostinho e Lutero. We worship in vital unity with the Old Testament saints, the New Testament saints, and the saints of church history. Nós adoramos em união vital com os crentes do Antigo Testamento, do Novo Testamento e da história da igreja. And we're worshiping the same words that Jesus himself worshiped with. E adoramos então com as mesmas palavras que o próprio Senhor Jesus adorou. There's something beautiful about that. Há alguma coisa linda sobre isso. And when the Reformers and the Puritans really capitalized again on psalm singing, E quando os reformadores e puritanos recuperaram essa ideia, the Psalms became very dear to them, os salmos ficaram bem especiais para not eles. just for congregational use. Não apenas para o uso da congregação, da igreja. They sang the Psalms in their families. Eles cantavam os salmos em família. They sang the Psalms in the fields when they worked. Cantavam os salmos no campo ao trabalhar. They sang the Psalms in the marketplace. Cantavam os salmos lá no mercado, na praça. The Psalms were the dear companions of the Scottish Covenanters as they gave up their lives. Os salmos eram amigos, parceiros dos escoceses reformadores que deram suas vidas como mártires. When one old Puritan was asked why he loved the Psalms so much, Quando um velho puritano foi perguntado por que ele amava tanto os salmos, he said, because the Psalms are always one and the same, ele disse, porque os salmos são sempre os mesmos, with the faith of the church of all ages, com a fé da igreja em todas as épocas, sharing the same graces, feelings, needs, and sorrows. compartilhando as mesmas graças e sentimentos e necessidades e tristezas. You see, when we sing the Psalms, we're fulfilling a multi-generational prophetic vision. Quando nós cantamos os salmos, então, nós estamos consumando uma visão profética multigeneracional. It's beautiful. Isso é lindo. We join our praise with the offerings of all past generations. Nós juntamos os nossos louvores com todos os louvores passados. And we reach out to future generations, E alcançamos até mesmo as gerações futuras, passing on to them a legacy um legado. a legacy of biblical worship. Um legado de culto bíblico. And there's something beautiful about that even for family worship. E há algo lindo nisso até mesmo para o culto da família. In family worship for the last 25 years, No culto doméstico, pelos últimos 25 anos, we sing every day as a family. nós cantamos lá em casa como família. Very few days do we need to even open our Psalter book. Há poucos dias nós temos que até mesmo abrir o saltério. When our children were 6, 7 years old, Quando nossos filhos tinham 6, 7 anos de idade, they knew most of the Psalms. já sabiam a maioria dos And we can salmos. sing them spontaneously. E cantávamos de forma There's espontânea. something beautiful about that. No generation gaps. E é lindo isso, não há esse gap entre gerações. Children and parents and grandparents throughout the generations singing the same psalms. Filhos e pais e avós cantando entre as gerações. Oh, the beauty of the unity of the church. I believe in the communion of saints. A unidade, a beleza, a comunhão dos santos nesses cânticos juntos. But then too, the Psalms lift up our eyes to the hope of glory. Mas a razão número 8, então, é que os salmos também nos levantam os nossos olhos para a esperança da glória. The Psalms don't only address our personal needs and problems Os salmos não apenas endereçam as nossas necessidades e problemas pessoais and our own personal longings for deliverance. e os nossos desejos por libertação. The Psalms have a much grander vision. Os salmos têm uma visão muito mais A abrangente, much grander vision than most of the hymns do today. uma visão muito mais abrangente do que a maioria dos hinos hoje. They look forward to the coming of the judge of heaven and earth. Eles olham para a vinda do
daquele que vem julgar a terra. They look forward, as we read in Psalm 96 or Psalm 98, Eles olham para frente, como nós lemos no Salmo 96 ou 98, to the complete redemption of all creation. para essa redenção completa de toda a criação. As Voss says, Como vós diz, the Psalms teach us the prospect of the future is God-centered in the highest degree. os salmos ensinam que o prospecto do futuro é centrado em Deus no mais alto grau. God's kingdom will come. O reino de Deus virá. And the Psalms teach us that as if it had already happened. E o salmista ensina isso como se já tivesse acontecido. And so in their beauty, they cultivate within us E em sua beleza eles cultivam em nós a God-sized hope. uma esperança do tamanho de Deus. A God-sized hope that transcends our personal concerns, Uma esperança do tamanho de Deus que transcende os our nossos contemporary problemas. issues, Os nossos problemas contemporâneos. our national problems. Os nossos problemas nacionais. In the Psalms, God intrudes into our lives. Nos salmos, Deus se introduz, ele entra nas nossas He vidas. intrudes into history Ele invade a história in cataclysmic ways em formas de cataclismas. so that we will yield to Him our souls, our minds, our lives. Para que nós demos a Ele, então, toda a nossa vida, toda a nossa And alma. rest in Him and rest in His kingdom. E descansemos nele e no seu reino. This is beautiful. This is glorious. Isso é lindo, é glorioso. And then finally, E aí, finalmente, the Psalms keep God supreme in our worship. a última razão, razão 9, os salmos mantêm Deus supremo em nosso culto. Psalm singing has always been a hallmark of biblical faith and devotion, O cântico dos salmos sempre foi uma marca especial da fé e da devoção bíblicas, particularly in the Reformed faith. em especial na fé reformada. And no wonder, Não se impressionem, for the Reformed vision of faith porque a visão reformada de fé is the vision of the sovereign God, é a visão do Deus soberano, the fatherly sovereign God, o Deus soberano que é Pai, who has made all things for His own glory, que fez todas as coisas para a sua própria glória, who works all things according to His own will, que faz tudo de acordo com a sua vontade, and who has revealed His glory and supreme love in His own Son, Jesus Christ. que revelou a sua glória e o seu amor supremo em seu Filho. And so wherever you turn in the Psalms, Então, qualquer lugar que você vá nos Salmos, you read of God's sovereignty. você lê sobre a soberania de Deus. You know, I was once at a conference with 300 ministers, Uma vez numa conferência com 300 ministros, and the brother who opened the conference e o irmão que abriu a said, conferência we're going to read Psalm 93. disse, nós vamos ler o Salmo 93. And he read the first 3 words, E ele leu as 3 primeiras palavras, and he broke down. e ele começou a chorar. The Lord reigneth. O Senhor reina. And he couldn't get his composure. E ele não conseguia se controlar. Finally, he looked up at us, and through his tears, he said this, E aí ele olhou para nós e nas lágrimas ele disse, brothers, if we really believe these 3 words, irmãos, se nós realmente cremos nessas 3 palavras, our lives would be entirely different. as nossas vidas seriam totalmente diferentes. This is what the Psalms do for us. É isso que os salmos fazem por nós. They proclaim the wisdom of God. Proclamam a sabedoria de They Deus. proclaim the love of God. Proclamam o amor de They Deus. proclaim the mercy of God. A misericórdia de Deus. Over and over and over again. Repetidamente, repetidamente. In the final analysis, this is their beauty. E na uma análise final, essa é a sua beleza. They lift us up above ourselves. Nos levantam acima de nós mesmos. They lift us up to the triune God of grace, E nos levam até o Deus triuno da so that we graça. want to glorify Him and praise Him. Para que queiramos glorificá-lo e louvá-lo. My mouth shall speak the praise of the Lord, says the psalmist. A minha boca dirá o louvor do Senhor, diz o salmista. And let all flesh bless His name forever and ever. E que toda carne bendiga o seu santo nome para sempre. And so when we in the last century or two have turned away from psalm singing, E enquanto nós, nesses últimos séculos, viramos contra o cântico dos salmos, it's not surprising that we've also turned away from God-centered faith. não é surpreendente também que nós nos viramos contra essa fé centrada em Deus. So where do we begin?
Então, onde é que nós começamos? We begin by reintroducing psalms in those churches that haven't been using them. Nós começamos reintroduzindo os salmos em igrejas que não têm utilizado os salmos. You begin with one psalm Você- on the Lord's Day. Começa com um salmo no dia do Senhor. And you build up, you build up, you build up, slowly, slowly. E aí você vai construindo And vagarosamente. introduce this glorious psalm singing again to your people. E introduza mais uma vez esse cântico de salmos ao seu povo. And as you do so, you learn by first-hand experience E ao fazer isso, você saberá de primeira mão that these are truly the songs of the Lord que esses são, de fato, os cânticos do Senhor and the word of Christ e a palavra de Cristo and a divinely appointed means of grace for your own soul. e meios de graça dados pelo próprio Deus para as suas almas. May God bless psalm singing to you and to your churches. Que Deus abençoe o cântico dos salmos para você e para as suas igrejas. Então eu vou te dar uma dica: se for para chegar atrasado, não venha na igreja. Se for para vir vestido pelada na igreja, não venha na igreja. Se for para ficar bocejando, mexendo em celular, chupando chiclete, não venha na igreja.